Eu sou a professora Claudenise e vamos estudar juntos o volume 5 de Química, a unidade de trabalho 10, ali das páginas 47 a 54. Essa parte do capítulo trata do estudo dos efeitos coligativos. Então, juntos nós buscaremos compreender quais as variações nas propriedades físicas dos solventes quando ocorre a adição de um soluto não volátil. Para isso, precisamos relembrar o que é pressão de vapor, que é uma propriedade física da substância que depende do valor da temperatura em que ela está. Na verdade, a pressão de vapor ela é um equilíbrio que acontece com a substância quando ela, a mesma quantidade de partículas que passa para o estado gasoso é a mesma que se condensa. Então, um exemplo, né? Se duas partículas dela for para o estado gasoso, duas se condensam. Esse equilíbrio é o que a gente chama de pressão de vapor. E a pressão de vapor, ela é uma característica de cada substância. Alguns líquidos apresentam pressão de vapor maior que outros. Então, os que têm maior pressão de vapor são líquidos que são mais voláteis. À medida que aumenta a temperatura do sistema, aumenta também a pressão de vapor do líquido, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Então, o primeiro efeito coligativo que nós vamos estudar, ele é conhecido como tonoscopia. Vamos imaginar o seguinte, dois copos, um com água pura e um com água e sal. Os dois copos sofrem um aumento de temperatura. Será que os dois vão ter o mesmo comportamento? O copo com água pura e o copo de água com sal? É aí que entra a tonoscopia. Quando se adiciona um soluto não volátil a um solvente, no caso o sal que eu estou usando como exemplo é o sal de cozinha, cloreto de sódio. A adição desse soluto na água faz com que ocorra um abaixamento da pressão de vapor desse solvente, ou seja, podemos dizer que ele se torna menos volátil do que comparado ali com a água pura. Dá uma olhada aqui no gráfico da página 47 que mostra essas duas curvas. O comportamento da curva no gráfico é a mesma para os dois casos, porém existe uma diferença aqui na pressão que esse líquido exerce. A uma mesma temperatura, aqui dessa linha de baixo do gráfico, nós temos essa diferença na pressão entre os dois líquidos. E essa diferença é o que a gente chama de efeito tonoscópico, que é o efeito causado pela adição do sal, do soluto ao solvente. Vale lembrar que quanto mais partículas do soluto tiver dissolvido, menor será a pressão de vapor do solvente. Agora vamos estudar a segunda propriedade coligativa, que é a ebulioscopia. Essa propriedade ela explica o aumento de temperatura causado quando um soluto é adicionado a um líquido. Quando isso acontece, há um aumento na temperatura de ebulição desse líquido. E quanto mais concentrada estiver a solução, ou seja, quanto mais soluto for adicionado, maior vai ser o efeito da ebulioscopia nesse líquido. Você pode ver aqui na página 48 esse esquema representado aqui. Num primeiro momento, ele faz a comparação. Nós temos aqui um becker com água pura, um becker com água e sacarose, que é um tipo de açúcar, numa concentração de 0,5 mol por litro. Já no terceiro becker, a concentração de sacarose é de 1 mol por litro. Então, comparando os três, nós temos aqui, no terceiro becker, uma maior quantidade de soluto dissolvido nesse solvente. Então, é aqui que vai apresentar um maior efeito na ebulioscopia. Já no esquema aqui de baixo, nós temos uma outra comparação interessante. No primeiro becker, água pura. No segundo becker, nós temos glicose na concentração de 0,5 mol por litro.
E no terceiro Becker nós temos sacarose na mesma concentração. A comparação que está sendo feita aqui é: estão adicionando solutos diferentes a um solvente, porém a quantidade adicionada é a mesma. E aqui a gente conclui que a quantidade é o que causa realmente esse efeito. O fato dos solutos serem diferentes não faz diferença no efeito da ebullioscopia da água. Então aqui, quando adicionou 0,5 mol por litro de glicose, houve um aumento na temperatura de 0,26 graus. E quando adicionou a mesma quantidade de sacarose, o aumento foi exatamente o mesmo. Você já viu, por um acaso, alguém, de repente, lá na praia, que coloca o refrigerante para gelar numa caixa de isopor com gelo e adiciona sal nesse gelo? A pessoa que faz isso tem a intenção, o objetivo que ela tem é de que o refrigerante gele mais rápido. Mas será que isso funciona mesmo? A resposta é sim. E isso é explicado pela crioscopia, que diz respeito ao abaixamento da temperatura de congelamento do solvente provocada pela adição de um soluto não volátil. Os esquemas da página 49 representam experimentos parecidos com o que comentamos agora. No primeiro esquema é feita uma comparação entre dois copos de Becker que receberam quantidades diferentes do soluto de sacarose. E é possível observar que o Becker que recebeu uma quantidade maior da sacarose, que é a concentração de 1 mol por litro, teve um efeito crioscópico maior em relação à água pura. Já o segundo exemplo do esquema faz o teste adicionando solutos diferentes, num primeiro Becker água pura, num segundo Becker glicose a 1 mol por litro e no terceiro Becker sacarose a 1 mol por litro. E o efeito observado é que não importa a natureza do soluto, e sim a quantidade em que ele foi adicionado ao sistema. A variação de temperatura foi a mesma nos dois casos. Na página 49 aparecem dois exemplos bem importantes do uso da crioscopia, que é: o primeiro deles, espalhar sal nas ruas cobertas por neve, com o objetivo de aumentar o ponto de congelamento da água e derreter o gelo mais rápido. E 2, a adição de líquidos anticongelantes nos radiadores dos carros para que funcionem numa temperatura abaixo de 0 graus Celsius, que é a temperatura de congelamento da água. Esses dois exemplos aqui, eles não fazem muito parte do nosso cotidiano, mas fazem parte do cotidiano de países onde ocorre o frio muito intenso e com bastante neve. Você deve ter ouvido falar no caso da cervejaria mineira Baker. Então, faça uma pesquisa para saber qual era a função do etileno glicol utilizado na cervejaria e qual sua relação com a crioscopia. Aproveite e pesquise também sobre os efeitos tóxicos dessa substância. Agora, você já pode resolver a seção Organize as Ideias, da página 54, e as atividades de 9 a 13 das páginas 25 e 26 do livro de atividades. Vamos resolver juntos as atividades 1 e 2 da página 55. A atividade número 1 é uma atividade lá da Unifei, Minas Gerais. Em países com inverno rigoroso, é comum as pessoas jogarem sal na calçada para evitar problemas para a locomoção de pedestres. Qual a afirmação científica que explica esse fato? Letra A. O sal aquece o gelo? Não é o que ocorre. Ele não tem nenhuma influência no sentido de aquecer. O sal baixa o ponto de congelamento da água? Sim, essa é a alternativa correta de acordo com o que a gente acabou de ver na teoria. O sal aumenta o ponto de ebulição da água? Não é isso que está sendo discutido quando é adicionado sal na neve, no gelo. O sal forma uma superfície mais áspera para os pedestres não escorregarem. Isso seria uma ação física do sal, né? Também não é o que acontece. A alternativa correta é a alternativa B. Na segunda atividade, que é lá da UEL, Paraná,
A cafeína é um estimulante muito consumido na forma do tradicional cafezinho. O infuso do café, preparado pela passagem de água fervente sobre o pó, contém inúmeras espécies químicas e o teor de cafeína, 190 gramas por mol, é de 1,5% massa-massa no café torrado e moído. Em relação ao café preparado, é correto afirmar: para requentar este café até a fervura, é necessária uma temperatura superior à temperatura de ebulição da água pura. Exatamente isso. Por quê? Quando a água quente passa pelo café, pelo pó de café, ela extrai vários componentes, como foi descrito no enunciado. Agora, com esses componentes solúveis na água, eles vão fazer com que o ponto de ebulição da água aumente. Então, a alternativa correta é a letra A. Letra B. A temperatura de fervura do café preparado é igual da água pura quando está sob as mesmas condições de altitude e, consequentemente, sobre a mesma pressão. Não, por causa dos constituintes do café que estão solubilizados na água. Como a concentração da cafeína é baixa, a variação na temperatura de ebulição do cafezinho independe da concentração. Também não está correta, porque ele causa sim o efeito, né? Os componentes dissolvidos na água causam o efeito sim. Pelo fato de os compostos estarem dissolvidos no infuso, a temperatura para levá-los à fervura será menor que da água pura. Errado, é justamente o contrário disso. Letra E, a temperatura requerida até a fervura do infuso adoçado é menor que o isento de açúcar sob a mesma pressão. Então aqui, como o enunciado tinha descrito, a comparação era feita entre a água pura e a água que passou pelo pó de café, né? Não estava sendo analisado o açúcar ali. Quero te convidar para olhar o resultado de um experimento bem simples que eu fiz e que você pode fazer também aí na sua casa. Então, eu coloquei um pedaço, no caso eu usei o chuchu, você pode fazer com outros legumes também, né? Para observar essa diferença. Nesse potinho eu tenho o chuchu in natura, do jeito que eu cortei lá, deixei um pedaço aqui para a gente comparar. Nesse outro potinho aqui, eu coloquei o chuchu, um pedaço de tamanho bem parecido, numa solução que continha muito sal. E olha só o que aconteceu com esse legume aqui. Se a gente comparar o que não ficou na solução e o que ficou, a gente consegue ver bem a diferença, né? A impressão que dá é que esse aqui ele está murcho, né? A gente percebe até assim pelo fato dele ter ficado bem mais maleável do que esse aqui. Esse aqui está com a estrutura muito mais rígida. Nas páginas 50 e 51, temos a explicação para esse experimento, que é a propriedade coligativa chamada osmose, que consiste no movimento de moléculas de um solvente do meio menos para o meio mais concentrado. E essa passagem acontece por uma membrana semipermeável. Veja o esquema da página 50. De um lado da membrana, temos a água pura. Do outro lado, um meio mais concentrado com moléculas de água e de glicose. A tendência, então, é o fluxo da esquerda para a direita, ou seja, do menos para o mais concentrado. A osmose é estudada também na biologia e ocorre inclusive no nosso organismo. Em meio a uma diarreia ou um caso de desidratação, como pode ocorrer com aqueles que sejam acometidos por algum tipo de doença, para evitar o desequilíbrio da célula no sangue, um paciente desidratado é medicado com uma solução salina estéril que é isotônica. O que significa isso? Ela apresenta concentração semelhante à concentração dos sais nos líquidos do corpo, como por exemplo o suor. Por isso a importância de consultar o médico. Na página 52 da apostila, tem a explicação sobre a osmose reversa, que, como o nome diz, consiste na reversão do processo da osmose. Para que essa reversão aconteça, é necessário aplicar uma pressão externa sobre a solução de maior concentração, obrigando as moléculas do solvente no sentido contrário, ou seja, do mais para o menos concentrado.
Os dessalinizadores usam desse método como uma alternativa para a produção da água potável a partir da água do mar. Vejamos a figura da página 53. Na osmose, o fluxo seria da esquerda para a direita, mas devido à pressão exercida, na solução mais concentrada ocorre a osmose reversa. Agora você já pode fazer as atividades de 6 a 9 da página 50 do livro de atividades, fazer a atividade 14 da página 26. Você já pode também responder o OED Quiz, Propriedades das Soluções. Vamos aprender sobre a diferença causada nos efeitos coligativos que já estudamos, quando o soluto é de natureza molecular ou quando ele é iônico. A temperatura de congelamento ou de ebulição e a pressão de vapor de uma solução depende do tipo de interação que existe entre o soluto e o solvente. Quando o soluto é molecular, o número de partículas ou moléculas presentes na solução é igual ao número de partículas dissolvidas. Quando o soluto é iônico, nem sempre o número de partículas ou moléculas presentes na solução é igual ao número de partículas dissolvidas. Vai depender da composição desse composto iônico. Vejamos o exemplo do cloreto de sódio. Quando o cloreto de sódio é colocado em água, se considerarmos que 1 mol dele foi colocado em água, vai acontecer a dissociação iônica e em água serão liberados 1 mol de Na+ e 1 mol de Cl-. Então, quando colocado 1 mol, em solução nós teremos um total de 2 mols. Agora, veja o exemplo para o cloreto de bário. Se colocarmos 1 mol de cloreto de bário na água, ele também vai sofrer uma dissociação da seguinte maneira, liberando 1 mol de bário mais 2, que é o cátion, e 2 mols do ânion cloreto. Então, o que a gente conclui? Adicionando 1 mol, nós teremos na solução final 3 mols de partículas dissolvidas. Esse aqui, por apresentar uma quantidade maior, vai causar um efeito maior também nas propriedades coligativas comparados às propriedades quando adicionado o cloreto de sódio. Já a glicose, que é um composto molecular, por exemplo, se colocarmos 1 mol dela em água, esse mesmo 1 mol vai estar dissolvido em água. Ela não sofre a dissociação que os outros 2 compostos sofreram. Então, se compararmos os 3, devido às quantidades, o terceiro é o que vai causar um maior efeito nas propriedades coligativas. Para a fixação do conteúdo, deverão ser resolvidas as atividades 4 e 5 da página 55. Agora você já pode resolver também as atividades 14, 15 e 16 da seção Hora de Estudo. Você pode também fazer no livro de atividade as atividades 19, 20 e 23, das páginas 27 e 28. E tem também a trilha da unidade 10, Propriedade de líquidos puros e efeitos coligativos.